Oi meus amores, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu fiz pra iniciar a minha leitura bíblica, tá? Eu sempre inicio leitura bíblica por essa ordem, tá? Já li a Bíblia uma vez, todinha, né? E agora eu tô lendo a Bíblia pela segunda vez e novamente eu iniciei pela mesma ordem. E eu espero que sirva pra vocês como serviu pra mim. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu já queria falar aqui, gente, eu estava sumida, passei 2 semanas sumidas aqui do canal, porque a primeira semana que eu passei sumida foi porque eu tava com bastante encomenda e eu tinha que dar conta das encomendas e não tive tempo de gravar vídeo pro canal. E a segunda semana, que era pra me ter produzido conteúdo, eu não produzi porque eu acabei ficando doente, né? E daí eu sumi essas 2 semanas, mas já estamos de volta, tá certo? E também queria pedir, se você quer que de paraquedas ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o like no vídeo, que isso ajuda muito a gente. Me segue lá no Instagram, @RaianeLimaFC, que eu tô te esperando por lá, tá? Então bora lá iniciar esse vídeo. Eu lembro que anos atrás foi a primeira vez que eu decidi ter um plano de leitura bíblica. Sempre que eu ia pesquisar sobre, eu via e também escutava as pessoas me dizendo, né, pra me iniciar pelo livro de Mateus. Quando eu iniciei pelo livro de Mateus, eu comecei uma leitura paralela no livro de Filipenses. Daí eu simplesmente me encantei com as cartas de Paulo. Eu lembro que eu estava na faculdade. Lá na faculdade tinha uma célula que era chamada de clubinho. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o livro de Filipenses, que eu ouvi falar do livro de Filipenses, eu era nova convertida, foi lá no clubinho, né? E eu me encantei. Eu lembro até da passagem. Eu vou ler aqui pra vocês, espera aí. Olha, a primeira vez que eu vi falar sobre o livro de Filipenses foi no capítulo 2, a partir do versículo 3. Olha só. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sendo... Gente, eu acho isso muito lindo. Cara, foi o primeiro versículo assim que eu simplesmente me encantei. Olha isso. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa foi a primeira mensagem que eu ouvi sobre Filipenses. E aquilo ali, gente, despertou em mim um amor tão grande que eu tava lendo em Mateus, mas eu queria ler Filipenses, eu queria terminar de ler Filipenses. E quando você termina de ler Filipenses, tem o restante das cartas de Paulo, tem Romanos, tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, tem Colossenses, tem Tessalonicenses, tem... Gente, tem o livro de Hebreus, que não tem um autor definido, mas pra mim é Paulo, porque é muito parecido com as cartas de Paulo. Então, eu recomendo, quando você for iniciar a sua leitura bíblica, 2 coisas. Iniciar pelas cartas de Paulo, já vou dizer logo que isso, gente, é uma opinião de cada pessoa. Pode ser que você goste de ler o livro de Reis, então você vai começar por 1 Reis. Tipo, é uma coisa assim que vai de cada pessoa, tá? Eu tô dizendo aqui o que funcionou pra mim, tá? Então, eu recomendo você iniciar pelas cartas de Paulo, ou se quiser iniciar lá pelos evangelhos, também pode, não tem problema nenhum, tá? Vai de cada pessoa, como já falei. E recomendo você ter um caderno de estudo bíblico, porque, gente, pra quem não sabe, ler Bíblia não é como você ler um livro normal, tá? A Bíblia você tem que realmente, assim, meditar na palavra, como a própria palavra diz. Você tem que meditar na palavra de Deus. Não é só simplesmente blá, 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 blá e ler e acabou, não. Porque se for assim, é melhor você nem ler. Porque de nada você vai tirar proveito dali. Porque você tá simplesmente só lendo. Então, é você ler, você meditar e você praticar o que tá escrito na palavra. E outra coisa, outra dica que eu queria dar pra ti, que quer iniciar o teu estudo bíblico,
tenha um caderninho para anotar. Por exemplo, no meu caso, eu anoto tudo que eu tô entendendo, tudo que o Espírito Santo fala comigo, eu anoto no meu caderno de estudo. É um caderno novo, porque antes eu tava anotando no meu outro caderninho pequeno ali. Só que aí, gente, eu não gosto de caderno pequeno para anotar. Tipo assim, para escrever realmente, como é que eu posso dizer? Escrever grandes textos, grandes coisas assim, eu não gosto de caderno pequeno. Prefiro caderno grande, então comprei. Aí aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Estudo bíblico, Filipenses, capítulo 3. Porém, no final, eu coloquei tudo junto. Como o Filipenses só tem 3 capítulos, então eu coloquei tudo junto. Então, capítulo 3 significa que, tipo, tem 3 capítulos, entendeu? Eu anotei, botei bem bonitinho, grifei as partes que eu tava achando mais importantes. Olha só, a morte pro cristão é lucro. Coloquei aqui em grande letra, ó, a morte pro cristão é lucro. Tentei colocar as minhas letras o mais bonitinho que eu pude, tá? Fiz com amor, realmente. Por quê? Porque é um estudo bíblico. Então, se você tá estudando a Bíblia, você tem que estudar por amor. Não porque, eu tenho que aprender, eu tenho que ler, eu tenho... Não, é por amor, gente, tá bom? Tudo que você for fazer pra Deus é por amor. Olha só, outra frase que eu coloquei aqui. Olhar sempre para Cristo. A nossa morada é no céu. Aí eu coloquei um adesivozinho aqui, ó, com o nome importante. Aí botei as setazinho para baixo. Aí devemos pensar em coisas boas. Paulo sabia ter muito, mas também sabia ter pouco. A igreja de Filipos foi a primeira igreja a sustentar o ministério de Paulo. Então, assim, são coisas que eu aprendo, tá? Lembrando, gente, não pegue nada da internet. Nada de texto de copiar e colar da internet, tá? É claro, se você tem uma dúvida, por exemplo, digamos que a sua Bíblia não seja de estudo. No meu caso, a minha é. Essa aqui que tá comigo, que eu mostrei pra vocês, não é minha Bíblia. Quer dizer, é minha Bíblia que eu estou riscando e tudo. Mas essa Bíblia é do meu marido, estou tomando posse dela. Já falei pra ele que vou comprar outra pra ele. Mas estou tomando posse dela, estou riscando ela bastante, porque eu gosto de riscar. Mas eu tenho uma Bíblia de estudo. Vou deixar a foto dela aqui, porque eu tô sem ela aqui, eu acabei emprestando ela. E eu super recomendo você ter uma Bíblia de estudo, gente. Não é desperdício de dinheiro, é investimento, e investimento no mundo espiritual. A minha Bíblia tem muita coisa. Tem até um curso básico de teologia, o que é muito maravilhoso. É tanta coisa que às vezes eu fico, tipo, umas 3 horas só lendo e estudando, e quanto mais eu leio, mais eu quero aprender. Teve uma noite que eu passei 3 horas, eu fiquei de 11h45 até 3 da madrugada só estudando a Bíblia. Depois eu fui orar, e depois, quando eu fui dormir, o Espírito Santo não deixou eu dormir, porque ele passou a noite todinha ministrando no meu coração. Literalmente eu vi o sol nascer. Então, tipo assim, é coisas e experiências que só você pode ter com Deus, com base no tempo que você dá pra ele, no tempo que você se dedica pra ele, sabe? Aí eu terminei o livro de Filipenses, aí eu fui lá pra Neemias. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Olha só, eu tô terminando de ler o livro de Neemias. Eu tô muito empolgada porque eu estou apaixonada também. Eu não sigo a ordem. Por exemplo, eu tô lendo Filipenses. Depois de Filipenses, se eu não me engano, vem primeiro em Colossenses. Eu poderia ler? Poderia, porque faz parte das cartas de Paulo. E como eu disse, eu amo demais as cartas de Paulo. Porém, eu terminei o livro de Filipenses e despertou em mim uma curiosidade tão grande de meditar novamente na história e no livro de Neemias. E daí eu fui pra lá e, tipo assim, tô encantada. Cara, ele era um homem tão corajoso, cara. Gente, me identifiquei super com Neemias, super, porque, tipo... Enfim, eu não vou dar spoiler, não é esse o intuito do vídeo, tá? Falar sobre os livros. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale sobre os livros, tipo, um resumo daquele livro que eu li, se vocês quiserem que eu falo, eu posso trazer vídeos assim pra vocês, tá? Vou amar fazer, na verdade. Estou aqui no livro de Neemias. Esse meu caderninho, como vocês podem ver, ó, como ele é novo, quase não tem nada escrito, porque realmente ele é só para estudo bíblico. O primeiro conselho foi iniciar por um livro que você se identifique, que você sinta de Deus de iniciar, e não pelo aquele livro que estão dizendo para você. Esse é o meu primeiro conselho, porque serviu para mim. O segundo conselho é: tenha um caderno de estudo, só para estudo. O terceiro conselho é, que poderia ser o primeiro com certeza, mas o terceiro conselho é: faça com amor. Não leia porque você tem que ler, leia porque você ama
a palavra de Deus. Simples assim, tudo que você for fazer pra Deus, principalmente pra Deus, você tem que fazer com amor, tá? Então leia, porque você ama ler, você quer aprender, você sente sede e fome. Ah, mas Rayane, eu ainda não sinto sede e fome. Ore para que você sinta sede e fome. Porque o segredo é ler mesmo quando você não quer ler, tá? Porque se você for fazer só a sua vontade, que é a vontade da carne, nem servir a Deus você vai, obviamente, que dirá ler a Bíblia, que é muito difícil, tá? Não é fácil de jeito nenhum. E a quarta dica que eu dou é, separe um tempo de qualidade, tá? Tipo, eu vou ler aqui, eu vou ler um versículo. Não, gente, pelo amor de Deus, se você está estudando a Bíblia e se você está lendo a Bíblia não para ler de qualquer jeito, você não vai, com certeza, não vai ler só um versículo, tá? Então, tipo assim, separe um tempo de qualidade e, se possível, passe daquele tempo que você planejou. Não tem problema nenhum. O que você não pode é fazer menos do que aquele tempo que você planejou. Por exemplo, planejei 1 hora, vou fazer só 30 minutos. Não, gente, nunca queira fazer menos do que você planejou. Se você está acostumado a fazer 1 hora, se possível, faça 1h20, 1h30, 2 horas. Porque quanto mais tempo você passar na presença de Deus, quanto mais tempo você passar aprendendo mais de Deus, é muito melhor para você. Tá? Tenha sempre isso, porque às vezes a gente vai assistir um filme tem 2 horas, a gente não vê nem as horas passando, e às vezes a gente vai ler a Bíblia, dá um sono, e você dorme às vezes em cima da mesa, com a cara na Bíblia. Então assim, você tem que pesar na balança o que é importante pra você, entendeu? É importante ter tempo de qualidade com Deus, então tenha tempo de qualidade com Deus, tá certo? São coisas que funcionam pra mim. E, Rayane, então significa que você estuda a Bíblia todos os dias? Não. Por que eu não estudo a Bíblia todos os dias? O certo é sim que você estude a Bíblia todos os dias. Só que às vezes, por exemplo, essa semana que passou, eu estava doente. Então, eu passei uns 5 dias doente e eu estava com muita dor no corpo, estava com febre, dor de cabeça, tossindo bastante. Então, minha cabeça estava doendo muito, muito, assim, parecia assim que tinha um peso na minha cabeça. Então, eu não consegui. Então, vou retornar agora, tá? Então, Rayane, tu passou 5 dias sem ler a Bíblia, passei 5 dias sem ler a Bíblia. E não tenho problema nenhum em falar isso, porque ninguém é santo, ninguém é perfeito, ninguém é tipo, ai meu Deus, ela passou 5 dias sem ler a Bíblia e ela prega a palavra. Sim, gente, eu estava doente. E eu tenho certeza que Deus entende, tá certo? Mas, Rayane, você passou 5 dias sem orar? Não passei 5 dias sem orar, gente. Orei todos os dias, principalmente antes de dormir. Por quê? Porque é uma coisa que eu posso fazer mesmo estando doente. Porque pra você conversar com Deus, você pode conversar com Deus em qualquer hora, em qualquer momento, onde você estiver. Não tem desculpa, gente, pra oração. Sempre costumo dizer isso, não tem desculpa pra oração. É você que bota dificuldade demais em tudo. É a gente que bota dificuldade demais em tudo, tá bom? Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que tenha te ajudado. Se vocês quiserem, gostarem desse tipo de conteúdo, gente, quiserem mais dicas sobre estudo bíblico, como eu disse, quiserem, assim, um resumo sobre um livro específico, ou então a cada livro que eu vou lendo, trazer um resumo pra vocês, deixem aí nos comentários, porque, sinceramente, eu vou amar trazer, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Assistiu o vídeo até aqui e ainda não deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E, por favor, me acompanha lá no Instagram, @RayaneLimaFC, que eu tô te esperando por lá, tá bom? Um beijão pra ti e até o próximo vídeo. Tchau!